Olá, meus amados irmãos e irmãs, como é bom estarmos juntos através desse veículo de comunicação, com a esperança de que logo estaremos nos alegrando uns com os outros em nossos encontros presenciais. Hoje, nossa EBD dá continuidade nos estudos sobre a doutrina bíblica da oração, com foco à oração de Moisés. E os textos estudados serão Êxodo 24, 32, 33 e Salmo 105. O texto áureo se encontra em Êxodo 33, versículo 11, na parte A. E o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Hoje temos o privilégio que Moisés teve quando Deus nos fala a face por meio do caminho outorgado por Jesus Cristo e pela Escritura Sagrada. É bom entendermos que as nossas orações têm objetivos definidos. O primeiro objetivo é compreender que orar é nos comprometer. E segundo, precisamos compreender que as nossas orações são as expressões do nosso compromisso com Deus. E em terceiro, precisamos compreender que nossas orações devem ser conforme os propósitos de Deus. Precisamos estar também dispostos a orar uns pelos outros. Moisés foi uma pessoa de oração, como podemos constatar em Êxodo, no capítulo 8 a 10, quando Moisés orou pelo faraó. Em Números, capítulo 12, quando Moisés orou pela sua irmã Míriam, acometida de lepra. Também em Números 14, quando Moisés orou por temer aos gigantes anunciados por espias. Pelos espias, né? Em Números 21, quando Moisés orou pelo povo atacado pelas serpentes no deserto. Moisés era comprometido com Deus e por isso o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Já vimos no nosso texto áureo. Em um desses relacionamentos, Deus o levou para um encontro que durou 40 dias e 40 noites, no Monte Sinai. Esse foi um tempo suficiente para que o povo, na ausência do seu líder Moisés, se corrompesse convencendo Arão, irmão de Moisés, a construir um Deus para representar fisicamente e que fosse acessível, representando o Deus que havia libertado da escravidão do faraó egípcio. Isto significa, meus irmãos, que o homem tende a crer mais nas coisas visíveis e palpáveis. Amados irmãos, quando uma pessoa, uma família, ou mesmo uma nação, não tem um envolvimento compromissado com Deus, muito facilmente é desviado e conduzido por outros caminhos que levam à perdição. Como esse povo desprezou o Deus verdadeiro, eu sou o que sou, por um ídolo, no caso, um bezerro esculpido em ouro, Êxodo 32, 24, a nossa vida cristã, se levada em maneira negligente, podemos nos transformar em construtores de ídolos e facilmente trocar a glória de Deus por inúmeros deuses
que no mundo ele nos oferece, como riquezas, poderes, status, fama. E quando isso acontece, só há um perdedor, o próprio homem. Deus, irado com a infidelidade do seu povo, resolveu comunicar a Moisés a sua intenção de destruí-lo, assim como fez a Abraão no tocante a Sodoma e Gomorra. Deus testa o comprometimento de Moisés, como está em Êxodo 32:7. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Veja que Deus, ele está dizendo, o seu povo, e você tirou. Isso denota que Deus está buscando o quanto Moisés está comprometido nesta obra da salvação daquele povo, até a nação prometida, a terra prometida, que é Canaã. Moisés foi informado do que estava acontecendo, e Deus, na sua onisciência, sabe o que passa no coração de seu servo, mas, na verdade, espera a sua reação, que não outra de repúdio e indignação. Deus incita Moisés a orar, e isto aconteceu. Moisés, em sua oração ousada, aplaca a ira de Deus. E lições imprescindíveis à nossa vida cristã tiramos das orações de Moisés. A primeira lição que aprendemos é que nossas orações precisam ser a expressão do nosso compromisso com Deus. A nossa oração revela o nosso amadurecimento cristão a partir da nossa salvação. Revela também o quanto temos caminhado no processo de santificação e comprometimento no reino de Deus. Moisés já não era o mesmo. Aquele homem tímido, negativista, dizendo isso não é para mim, não levo jeito, ou não tenho argumentos. Moisés estava transformado, a ponto de colocar diante de Deus seu ponto de vista. Em Êxodo 32:32, vemos que Moisés: mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, senão risca-me do seu livro que escreveste. Veja que é uma oração bastante ousada. Como Deus, amados irmãos, é misericordioso e conhece a nossa limitação e a nossa fraqueza. No verso seguinte, no 33, Deus responde a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. E lá em João 6:37, Jesus diz: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Fidelidade de Deus. Amados irmãos, a decisão de Moisés em renunciar à sua própria vida pelo perdão daquele povo faz menção ao sacrifício de Jesus Cristo na cruz, sendo contado entre os pecadores para nos garantir salvação e vida eterna, e dando cabo ao compromisso com o Pai em realizar a sua vontade. A nossa oração deve revelar sempre o compromisso de Jesus com o Pai em fazer a sua vontade. Jesus desceu dos céus para trazer perdão aos pecadores, e antes de ascender aos céus, orou em favor dos pecadores, dizendo: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Isso, meus caros irmãos e irmãs, é estar comprometido. E a segunda lição que aprendemos
é que nossas orações precisam espelhar os propósitos de Deus. Só tem um jeito de sabermos quais são os propósitos de Deus para as nossas vidas: lendo e meditando os escritos da Escritura Sagrada, sob a orientação do Espírito Santo. Deus intentava exterminar aquele povo rebelde e desobediente, e que, na ausência temporária do comando de Moisés, esculpiram um ídolo em forma de bezerro para adoração, e isso é abominação aos preceitos de Deus. Moisés ora com veemência e com ousadia, desafia o próprio Deus a não efetivar os seus intentos de destruição de seu povo, sob pena de anular o processo de libertação do povo do cativeiro egípcio, com promessas de vida melhor numa terra que mana leite e mel. O argumento de Moisés tenta convencer a Deus de que pessoas ou nações incrédulas culminaria em descrédito da capacidade e poder do grande eu sou, em levar avante o plano de salvação de seu povo, e Moisés baseou a sua oração nos propósitos de Deus e não na tentativa de ocultar os erros e pecados do povo. Em Deuteronômio 9:26, Moisés ora a Deus: foi quando orei ao Senhor, dizendo: ó soberano Senhor, não destruas o teu povo, a tua própria herança. Tu o redimiste com a tua grandeza e o tiraste da terra do Egito com mão poderosa. Essa oração aplacou a ira de Deus. Quando oramos, irmãos, devemos nos comprometer com os propósitos de Deus. E eu gostaria de finalizar dizendo que a oração de Moisés nos leva a refletir em Jesus, que até hoje intercede por nós, pecadores, e como igreja precisamos alimentar essa fonte de compromisso e, unidos em oração, uns pelos outros, estar sempre no centro da vontade de Deus e seus propósitos. E no tempo devido, oportuno, seremos ouvidos. Amados irmãos, chegamos então ao fim dessa curta meditação da nossa lição da EBD, que hoje nós meditamos. E até a próxima, se Deus quiser, e fique com Jesus. Amém e até lá. Muito obrigado.